Shalom, amados, aqui é a pastora Keila. A palavra que o Senhor tem para nós hoje está no livro de Jeremias, capítulo 2. Eu comecei a perguntar ao Senhor, por que a igreja está nessa situação? Por que o Brasil está nessa situação? Nós estamos como escravos. E o Senhor começou a me mostrar que o nosso pecado é como o pecado de Israel. O capítulo 2 fala sobre a apostasia de Israel. Verso 11. Acaso há notícia de alguma nação que tenha trocado seus deuses, e eles na realidade nem sequer são deuses? Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Idolatria é toda vez que eu deixo Deus e a sua palavra e troco por outra coisa. Necessariamente eu não preciso fazer idolatria com um ídolo. Toda substituição da genuína palavra de Cristo, de Deus, por outra coisa é idolatria. Todas as vezes que eu dou a glória, exaltação a uma pessoa, a uma instituição, a uma criação que não seja Deus, eu estou cometendo idolatria. Verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de águas vivas, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. A igreja abandonou a fonte pura, a fonte de águas vivas que é Cristo. Para quê? Para cavar o seu próprio poço. A igreja deixou de ser o reino da luz para ser o reino de alguém. A igreja do fulano de tal, o ministério do ciclano, e assim vai. Deixaram a fonte de água viva para construir o seu próprio poço, o seu próprio reino. Isso é idolatria. Idolatra o ministério. Idolatra a igreja, instituição. Idolatra pessoas, idolatra instituições. Todas as vezes que eu deixo de dar glória a Deus e começo a dar glória à instituição, a pessoas, eu estou cometendo idolatria. Verso 14. Porventura meu povo nasceu para se tornar escravo? Ora, então por que se tornou presa fácil de leões que rugem? Toda presa é pega por um predador. O predador do cristão é Satanás. Ele anda como um leão para nos tragar. Quando que a gente se torna presa fácil? Verso 17. Ora, não aconteceu tal desgraça por teres abandonado Yahvé, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo caminho. Tal desgraça, Israel se tornou escravo. Nós, igreja, nos tornamos escravos desse governo corrupto. Por quê? Porque nós abandonamos o Senhor enquanto Ele nos conduzia pelo caminho. Estava indo tudo bem. A igreja prosperando, a igreja crescendo, Israel estava no caminho, a igreja estava no caminho, Deus estava conduzindo, a luz do Senhor estava presente e não nos deixava tropeçar, mas algo aconteceu no percurso do nosso caminho. Algo fez com que a gente abandonasse o Senhor e parasse de olhar para a frente, para o alvo que é Cristo, e saísse do caminho. Algo distraiu. Começamos a olhar do lado. Já viu aquela frase que diz a grama do vizinho é mais verde? Começou a olhar para o lado, começou a ver, parece que meu vizinho está melhor do que eu, parece que os filhos dele são mais bem-sucedidos que eu, parece que o carro dele já foi trocado e o meu continua velho. Parece que começamos a olhar do lado. O problema não está na nossa visão, irmãos, o problema está na nossa cobiça, no nosso pecado. Verso 18. Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito, beber as águas do Nilo? Israel começou a olhar para o Egito. Tinha passado o deserto, entrou numa terra produtiva, numa terra fértil. E em vez de trabalhar para essa terra ser produtiva, começou a olhar o vizinho, começou a olhar o Egito. Parece que o Egito está melhor do que eu. O rio Nilo é melhor do que o rio Jordão. Olha lá como aquele rio é grande, é caudaloso. E esse rio Jordão aqui rasinho.
insignificante, tão insignificante que Naamã não quis mergulhar no Rio Jordão. Falou, não, eu tenho um monte de rio bom lá na Síria, para que eu vou querer o Rio Jordão? Mas, irmãos, aquilo que não tem aparência é o que vai nos curar, o que vai nos libertar. Jesus não tem aparência nenhuma. A palavra de Deus diz que ele não tinha nenhuma formosura. Quem que quer seguir um líder que não tem nenhuma formosura, um líder que carrega uma cruz? As pessoas querem um líder bonito igual o super-homem. Mas Jesus, ele que nos traz a salvação. Israel cometeu esse erro, começou a olhar o vizinho, começou a olhar os pagãos. Eles estão vivendo melhor do que nós, o rio deles é melhor do que o nosso. E assim a igreja fez. A igreja começou a querer comer na mesa do vizinho, que é pagão. Começou a querer ter os bens que o vizinho tinha. Começou a desejar o que o vizinho pagão tinha. Por quê? Porque o ímpio está prosperando. Só que a igreja se esqueceu que o Deus dela é para nós servirmos o nosso Deus. Não é para a gente ser servido pelo nosso Deus. Nós queremos ser servidos pelo nosso Deus. E assim a gente não conhece quem é o nosso Deus. Verso 19. O teu crime te perseguirá. Qual foi o crime? Abandonar o Senhor. A tua maldade te castigará. Qual foi a maldade? Desejar o que o meu vizinho pagão tem, que é melhor do que eu. O meu Deus tem que me servir, não eu servir o meu Deus. E a tua rebelião te punirá. A punição que está vindo sobre nós é por causa da nossa rebelião. Não é Deus que está nos punindo. Deus está permitindo que a punição venha sobre nós por causa da nossa rebelião. O que a rebelião é? É você se voltar contra Deus, contra o Senhor. Nós temos que nos arrepender. A palavra é arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que voltar ao caminho. O meu caminho é Cristo. Abandone o seu poço. Abandone a sua honra, a sua glória que você procura tanto para você mesmo. E volte às fontes de água viva. E assim nós vamos estar mudando a nossa sorte. Em nome de Jesus.